que nós estamos aqui. É por ela que nós aprendemos a louvar. É ela que nos instruiu a celebrar a ceia, a dedicarmos a Deus os nossos dízimos e ofertas como um ato de culto na presença de Deus. Essa palavra, que é a nossa regra de fé e prática, precisa ser exposta aqui nessa noite. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmo de Davi. Salmo de número 63. Hoje pela manhã nós falamos de trazer a memória o que nos pode dar esperança. Para o ano de 2014. 2013 já se foi. E 2014 está diante de nós. E a nossa perspectiva é a melhor. E o Salmo 63, em que o tradutor colocou o título Buscando a Deus. E o título está escrito Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Todos acharam? Amém. Diz a palavra do nosso Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banho de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloria-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte. Tu és o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o maravilhoso conselheiro que está aqui no nosso meio nesta noite. Nesse primeiro domingo, Deus, de 2014. Um domingo, Deus, que está sendo marcado também pela Tua presença na nossa vida. Pela manifestação da Sua luz sobre o nosso coração. Também está sendo marcado pela ceia do Senhor para a nossa vida cristã, para o nosso fortalecimento. E nós estamos aqui diante da Sua palavra e eu me coloco agora, Senhor, como um servo do Senhor, na total dependência do Seu Espírito Santo e pedindo ao Senhor que use a minha vida por amor do Teu nome, para que vidas saiam daqui abençoadas, para que vidas compreendam o valor de estarmos em Tua presença, o valor do que é servir ao Senhor, do que é estar junto de Ti, o valor que é aprender a uma vida espiritual, não só, Deus, dentro desses limites, mas também, Deus, no nosso lar, mas também vivenciando esta fé no nosso trabalho, na escola, nas universidades. Em nome de Jesus, fala o nosso coração. Nós Te pedimos, usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Davi, esse servo, esse homem de Deus, esse jovem que foi convocado na sua tenra idade, na sua idade em que era até visto pelos próprios irmãos como aquele menor que não dava para ir à guerra, tinha que cuidar das coisas do seu pai, pastor de ovelhas. E quem diria que ele, quando Samuel foi diante da casa de Jessé para procurar aquele que iria substituir Saul no trono, e Jessé coloca diante de Samuel a vida do seu primeiro filho, um varão alto de guerra, já preparado, e Samuel olhava para aquele homem e dizia no seu coração: certamente é esse o rei de Israel. E Deus disse para ele: não. E ele foi apresentando os seus filhos. E observe, queridos, que nem Jessé, se nós lembrarmos e recordarmos da narrativa, nem Jessé acreditava no seu próprio filho, Davi, que estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Aí Samuel tem que perguntar: você ainda tem um filho? Temos um que está cuidando das ovelhas, é Davi. Pois esse mesmo Davi, esse mesmo homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que buscava a face do Senhor, um homem que quando tocava, um jovem que quando tocava sua harpa, o inferno estremecia na presença dele, por causa da presença de Deus que era manifesta através desta vida. E Davi sofre vários reveses, ele tem a sua unção ameaçada por Saul, pelos ciúmes que é provocado, e toda a carreira de Davi vai ser ameaçada. Mas Davi, enfim, vai chegar ao trono, e Davi vai ser o grande, poderoso rei de Israel. Aquele que poucos acreditavam, chegou àquele lugar alto, glorioso. Ele chegou, ele estava diante daquele povo como aquele que iria governar, iria conduzir todo aquele povo de Israel. E Davi, então, vai passar pelos seus momentos também de crise, de dificuldade, vai também ter o seu momento de queda e vai sofrer por isso consequências. E uma das consequências que ele vai sofrer vai ser um golpe de dentro da sua própria casa. O seu filho Absalão vai usurpar o trono, tomar a sua coroa, tomar o seu símbolo do reinado físico. E Davi vai ter que se refugiar, vai ter que fugir. E esse salmo, meus amados, eu estou trazendo ao nosso conhecimento e trazendo à nossa memória toda essa narrativa, todo esse contexto, porque esse salmo que nós acabamos de ler, ele se enquadra, isso de acordo com a maioria dos comentadores, num contexto em que Davi não estava numa situação favorecida. Davi não estava aqui onde ele gostaria de estar. Davi estava agora. O próprio título nos conduz e diz Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Esta referência desse deserto de Judá é que faz com que os comentadores apontem para o contexto de que Davi vai fugido de Israel, vai fugido de Jerusalém para o deserto de Judá, porque seu filho usurpou o seu trono. E ainda por cima, quando Davi caminhava por aquele deserto, ainda se levantou um homem chamado Simei. Esse homem era da casa de Saul. Esse homem vinha amaldiçoando e blasfemando
contra Davi e jogando pedras, de maneira que os seus valentes queriam já rapidamente ir matar aquele homem. Mas Davi disse: se Deus permitiu ele amaldiçoar Davi, se Deus permitiu ele a tampar pedra em mim, então ele vai fazer. Não tire minha vida, deixe ele. Quem sabe Deus vai converter toda essa humilhação, todo esse opróbrio em vitória na minha vida. E aqui nós estamos diante desse texto, diante desta palavra. Eu quero te trazer ao versículo 2. Aliás, nós podemos começar no verso 1 e ler: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Mas Davi não está no santuário, Davi está no deserto. Davi está agora na humilhação, no opróbrio, ele está num momento de dificuldade. Só que ele aqui tem uma recordação. Ele aqui nos mostra esta recordação do santuário. Por quê? Porque, na verdade, amados, Davi era um verdadeiro adorador. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E embora ele não fosse sacerdote, nem pudesse ser, ele era um homem que cuidava também da vida religiosa do povo. Ele conduzia, ele preparava as coisas para o tabernáculo. Ele que liberava todos os recursos para poder construir, para poder colocar as coisas no seu devido lugar, porque ele mesmo, meus amados, tinha o desejo de estar ali nos átrios, tinha o desejo de estar em adoração constante a Deus. Só que agora no deserto ele é privado desse momento de estar aonde ele desejaria, que é no santuário, que é ali no templo, que é estar no tabernáculo, próximo à arca, porque, irmãos, no Antigo Testamento, a arca da aliança, o tabernáculo, todas essas coisas eram símbolos da presença de Deus no meio do povo de Deus. E então, olhando para essa verdade, olhando para essa lembrança de Davi, eu gostaria, meus amados, de fazer uma afirmação. Que a intimidade de um verdadeiro adorador, ela ultrapassa os limites do templo. O que, na verdade, esse texto quer dizer para nós, embora ele tenha alguns momentos diferenciados, o desejo profundo no coração do servo de Deus era estar na casa do Senhor, porque ele manifesta isso no Salmo 27, por exemplo, ele manifesta o desejo de morar na casa de Deus, ou seja, se ele pudesse, tivesse esta oportunidade, ele queria morar, habitar nos atos do Senhor, habitar na casa do Senhor. E como ele tinha estima por estar ali, mas, meus amados, ele não está nesse lugar. E isso nos leva a compreender que esse texto da palavra de Deus quer nos mostrar que a intimidade de um verdadeiro adorador, ela ultrapassa os limites do santuário. Ela não pode ficar entre quatro paredes, ela tem que extravasar esse local. Nós comentamos sobre a mulher samaritana, e essa mulher, Jesus falou para ela sobre a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. Mas Jesus não estava ali de maneira alguma substituindo a questão do templo, da sinagoga, dos lugares de adoração. Ao contrário, Jesus estava acrescentando algo a mais na espiritualidade daquele povo, mostrando um padrão mais elevado de espiritualidade, mostrando que, na verdade, não pode se limitar a essas quatro paredes, não pode se limitar aos locais previstos para adoração. E por isso eu tiro esta afirmação desse texto, que a intimidade de um verdadeiro adorador ultrapassa os limites do templo. E esse texto, ele nos mostra
que esta intimidade se manifesta de 3 maneiras, de 3 formas. E a primeira forma que esse texto nos mostra que essa intimidade, ela ultrapassa os limites do templo. É porque esta intimidade se manifesta no anseio de encontrar a fortaleza de Deus para a sua vida. Verso 1 e verso 2 são a prova desta afirmação. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Davi está agora manifestando essa intimidade. Ai de Davi se ele não tivesse uma intimidade profunda com Deus. Ai dele se ele se limitasse a estar no templo, ou no santuário, ou em outro lugar para adorar a Deus. Porque a verdade, amados, é que adorar aqui nesse lugar é muito bom, é muito agradável, é alegre. Nós estamos todos aqui reunidos, felizes. Mas a intimidade do verdadeiro adorador, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser manifesta, é lá fora, na universidade, jovem, você que está fazendo, diante dos desafios que são colocados para a sua pessoa, ela tem que ser manifesta no seu trabalho, aonde você está residindo, na sua casa, perante os seus vizinhos, perante aqueles que às vezes ficam jogando piadinhas para você, talvez, quem sabe, desmerecendo a sua fé, quem sabe, talvez até perseguindo, embora isso seja talvez um pouco distante ainda desse contexto nosso, do nosso país, embora exista lugares aqui que há perseguição ao evangelho. Mas observe, amados, que Davi, nesse momento de aflição, nesse momento de deserto, ele manifesta a intimidade com Deus, no anseio de encontrar a fortaleza de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele pode estar agora numa ocasião em que ele está se sentindo fraco, talvez, quem sabe, desmoralizado. Ele está agora humilhado, sem a coroa da sua cabeça. Ele está na aflição, ele está no deserto. E no deserto é lugar de humilhação. No deserto é lugar onde sentimos sede. No deserto é lugar onde o chão parece que acaba. No deserto é o lugar aonde nós encontramos e devemos e somos experimentados, melhor dizendo, pela presença do nosso Deus. Somos experimentados, na verdade, provados por Deus sobre a nossa fé, sobre a nossa verdadeira espiritualidade, aquela que reside dentro de mim, de você, que faz com que eu e você, diante da dificuldade, diante das assolações, diante dos problemas da vida, venhamos a ansiar como Davi, para encontrar essa fortaleza de Deus para a sua vida. Ele clama no verso 1, Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti e o meu corpo te almeja. Alguns comentaristas arriscam dizer que Davi, nesse momento, poderia ter tido, talvez, quem sabe, até uma visão do santuário de Deus em pleno deserto. Mas, obviamente, que a interpretação mais coerente e adequada para esse versículo é que Davi está aqui recordando e dizendo, assim como eu te contemplo no deserto, assim, aliás, como eu te contemplo no santuário, assim como eu contemplo o Senhor, para ver a Tua força e a Tua glória, lá naquele local, separado para o Senhor, separado para a sua adoração. Agora, nesse momento de luta, de aflição, de deserto que eu estou passando, nesse momento eu também quero manifestar, Senhor, que nada vai me abalar. Os inimigos se levantam nessa hora,
Simei se levantou contra ele naquele deserto para apedrejar e falar assim: agora eu quero ver onde está o seu Deus. Em outras palavras, Simei estava dizendo isso. Onde está o seu Deus agora? Que você agora está sem trono, sem reino, sem nada. Onde está o seu Deus? E não é muitas vezes assim que acontece. Não é muitas vezes assim quando você está passando por uma enfermidade, ou passando por uma luta, ou quem sabe alguém na família, ou quem sabe você mesmo que ora e que busca a Deus, está passando uma luta, e às vezes não compreende, e às vezes é acometido de enfermidade, e às vezes pessoas questionam a nossa fé. Mas onde está o teu Deus, você que ora, você que busca? Onde está o teu Deus para te curar, para te sarar, para resolver o teu problema, esse que te incomoda tanto, essa luta, que eu não sei qual é a sua, mas eu sei qual é a minha, eu sei o que eu tenho passado, eu sei o que eu passo. Mas eu também sei que eu tenho um Deus como Davi tinha, em que ele ansiava pela sua intimidade, porque ele não se limitava às quatro paredes do templo, ele não se limitava ao santuário, ele ansiava pela sua intimidade, a buscar a fortaleza de Deus para a sua vida. Ele queria, almejava essa fortaleza de Deus, e por isso ele diz: eu te busco ansiosamente, porque em ti há solução para os meus problemas. Em ti há força de Deus para enfrentar essa dificuldade. Em ti há força para enfrentar essa luta. Mas essa intimidade, ela também se manifesta de uma segunda forma. E a segunda forma que essa intimidade se manifesta é no desejo de louvar a Deus por sua graça e por seu auxílio. Do verso 3 ao verso 8, eu queria que você lesse comigo. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. A intimidade de um verdadeiro adorador, ela se manifesta não só no anseio de encontrar a fortaleza de Deus para a sua vida, mas também no desejo de louvar a Deus por sua graça e pelo seu auxílio. Por quê? Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. E por que a graça de Deus é melhor do que a vida? Porque a graça de Deus é Jesus para o nosso coração. A graça de Deus é Jesus revelado como mediador, como Senhor, como Rei, como aquele que quer tomar conta das nossas vidas, como aquele que quer tomar o controle do seu coração e fazer com que você pare de fazer a sua própria vontade, achando que você está caminhando na presença de Deus e às vezes não está. Porque o parâmetro da palavra de Deus, o parâmetro da Escritura Sagrada como regra de fé e prática, ela prevalece. Como nós pregamos pela manhã, que a igreja era firmada e fundamentada na verdade da Escritura, porque era a ortodoxia da igreja. E aí nós recordamos aqui algo que muito tempo eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas se olharmos, e eu quero voltar a esse ponto, se olharmos para a vida dos apóstolos que criam na palavra de Deus como um fundamento vivo, que criam e pregavam a palavra de Deus, as escrituras do Antigo Testamento, eram homens fidedignos, levantados por Deus, aos quais nós precisamos dar mérito, aos quais nós precisamos olhar. Essa graça de Deus, que muitas das vezes pessoas têm brincado com ela,
Como nós manifestamos que tem um movimento, né, que surgiu por um homem até renomado, que já foi renomado, um homem que escreveu até muitos livros, é o movimento O Caminho da Graça ou O Caminho da Desgraça. Porque vem aceitando coisas dentro da sua comunidade que são antibíblicas, declaradamente contra Deus. Mas nós nos opomos a isso. Nós nos levantamos como profetas, nós nos levantamos como aqueles que defendem o Evangelho, que olham para a palavra de Deus e têm coragem de abrir a boca e falar e pregar a palavra e dizer a verdade quando ela tem que ser dita, e essa verdade doa quem doer. Deus nos tem chamado para a sua graça, mas essa intimidade ela se revela dessa forma, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, Davi não considerava a sua vida mais preciosa para ele do que estar na presença de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa, meu irmão, que havia uma disposição no coração desse homem para morrer por Deus se fosse necessário. Assim como houve no coração dos discípulos, assim como houve no coração dos mártires, assim como houve no coração de tantos que derramaram o seu sangue para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Aleluia. Para que essa palavra chegasse a esse lugar. Para que hoje eu estivesse aqui pregando essa palavra. A graça de Deus, a intimidade do verdadeiro adorador, ela ultrapassa os limites do tempo e ela se manifesta no anseio de encontrar a fortaleza de Deus, mas no desejo de louvar a Deus por sua graça e por seu auxílio. Porque Davi está aqui manifestando nesses versículos, do 3 ao 8, o louvor do seu coração. E aqui, eu quero dizer para você, é um sacrifício de louvor. Por quê? Porque ele não está deitado numa rede, ele não está no conforto do seu palácio, ele não está passando um momento de que ele está se servindo de um banquete muito precioso, com todas as iguarias que um rei tinha. Ele estava num deserto, ele estava num momento difícil, ele estava tendo que conviver ali juntinho, pertinho do pó, da poeira, talvez deitando em pedras, e com seus homens do lado, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Depois você lê o Salmo 4, depois você lê o Salmo 3, também que estão no mesmo contexto. Aqueles homens que estavam do lado dele, queriam fazer justiça com suas próprias mãos, mas Davi está agora confiado na graça de Deus. Amém. Davi, ele não confia nele mesmo e nem nos homens. Davi confia na graça de Deus e ele louva a Deus por essa graça. Por quê? Porque essa graça sustenta a vida de Davi. Mas não só isso, pelo seu auxílio, porque ele sabe, meus amados, que ele tem o Deus de Jacó como seu auxílio, como refúgio. Ele é o consolo, ele é o abrigo, ele é a esperança. Ele é a sombra à nossa direita. A sua sombra, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, porque tu tens me sido auxílio. Ou seja, o Senhor não tem nos desamparado, amém? O verdadeiro adorador, ele não é desamparado pelo auxílio de Deus, ele continua caminhando. Pela graça de Deus, ele continua vencendo. E se levanta em qualquer que for as lutas, o inimigo, o inferno pode se levantar, mas o Filho de Deus, o verdadeiro adorador, ele permanece de pé. Aleluia. Ele permanece firme. Ele sabe que Deus está do seu lado. Ele sabe que o Senhor, que está na presença de Deus, vale mais até do que viver. Mas a terceira forma que esta intimidade se manifesta é no ardor de ver a vitória de Deus contra todos os inimigos. Do verso 9 ao 11 diz: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloria-se-á, pois tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia. Sabe o que ele está aqui
ele está aqui manifestando a sua intimidade no ardor de ver a vitória de Deus contra os inimigos. E agora nossos inimigos não são humanos, não são carnais, são inimigos espirituais. E a Bíblia nos diz que o príncipe desse mundo já está julgado, Jesus já disse isso. E aí a igreja, então, pode com certeza caminhar na vitória, caminhar com essa esperança, manifestar essa intimidade e ter esse ardor. E a vitória maior de Deus, do labor de todos os nossos trabalhos para o Senhor, a vitória maior será a ressurreição e a glória eterna que nos esperam. Meu amado, aqui nessa terra há choro, aqui nessa terra há luto, aqui nessa terra há luta, aqui nessa terra há às vezes desânimo, talvez por pouca coisa, há às vezes um resfriado que pega você e te derruba. Uma simples bactéria pode tirar uma vida de uma pessoa. E se nós olharmos para a nossa estrutura, vamos ver como somos pó, como somos carentes de Deus, como nós necessitamos de manifestar essa intimidade que precisa estar arraigada em nosso coração, que não pode estar limitada a esse momento tão glorioso de culto, de celebração de ceia. Esse é um momento triunfante, mas manifestar lá fora, diante dos adversários, diante das perseguições, diante dos conceitos errados que a sociedade tem muitas das vezes sendo fomentada para a deturpação da palavra de Deus. Mas a vitória é certa, e Davi sabe que a vitória é certa. Por quê? Porque ele confia em Deus, aleluia. Porque ele tem intimidade com Deus, porque ele é um adorador, porque ele tem Deus como seu, em mais estima do que tudo, do que até a própria vida. E isso faz com que Davi, meus amados, caminhe desta maneira que o Salmo nos aponta, caminhe manifestando uma intimidade que o faz ter anseio de encontrar a fortaleza de Deus para esse momento tão difícil, para superar essa transição. Talvez você está aqui passando uma transição. Como nós dissemos, o ano de 2013, para algumas pessoas, pode talvez ter sido marcado por lutas, marcado por dores, por dificuldades também. Mas eu quero dizer que 2014, você tem uma palavra de Deus para o seu coração, que vai te encorajar a caminhar, que vai te encorajar a prosseguir na fé cristã, que vai te mostrar que compensa ser cristão de verdade, que vai te mostrar e vai te encorajar a você nunca desistir desse caminho. Porque somente existe um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus, que é a graça de Deus revelada. E por isso Davi deseja louvar a Deus por sua graça, e por isso essa intimidade nos compele a isso. Por isso nós precisamos também ter esse ardor da vitória, almejando. É por isso que a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus. Depois nós vamos passar a palavra para o presbítero Zé Mauro. Ó Deus querido e santo e maravilhoso Deus, o Senhor sabe que nós somos limitados, Pai. E por mais que venhamos a estudar e tecer comentários e falar sobre a Tua palavra, nós sabemos que sempre o Senhor há de trabalhar nos corações de uma maneira diferenciada. E eu quero te pedir que o Senhor grave esse Salmo 63 no coração de cada vida que entrou aqui nesta noite, para ver a realidade de um homem de fé, a realidade de um homem que tinha Deus acima de tudo na sua vida, um homem que amava profundamente o Deus que servia, um homem que não abandonava esse Deus, um homem que diante das perseguições e das lutas, do desprezo, do descaso, da humilhação,
ele não arredou pé, Senhor, de te amar e continuar crendo que a vitória iria chegar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a vitória chegue para o meu irmão e para a minha irmã que está sentado aqui nesta noite, Senhor. Que em 2014 seja um ano repleto de vitórias, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os assombros, as perseguições, as humilhações, o desprezo, o descaso, ainda que nós venhamos a sentir, Senhor, que às vezes não temos sido bem-quistos em algum lugar, mas que seja um ano de vitória para a glória do Teu santo nome. Que seja um ano marcado de vitória, que 2014 seja um ano repleto da vitória do Senhor na vida do Teu povo, para que o Teu povo se anime, continue caminhando e continue lutando e crendo, porque um dia o Senhor mesmo, tocada a trombeta, descerá para aquele glorioso dia que haverá a transformação dos novos céus e da nova terra. E esse dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Esse dia já não haverá luto, nem dor, nem pranto, nem dificuldade. As nossas limitações vão cair, Senhor. Deus, eu sei que eu sou um homem limitado, mas em nome de Jesus me toma em Tuas mãos para ser usado como um pregador nesta nação, Pai. Em nome de Jesus, como tens levantado outros, continue levantando mais pregadores, mais pessoas dispostas, Deus, a bater de frente com o pecado, a bater de frente com as coisas erradas, a defender a palavra de Deus, a colocar essa palavra no lugar que é devida a ela. Porque como nós dissemos pela manhã, o liberalismo com esses homens que desconsideraram os ensinos apostólicos, estão descreditando a palavra e a verdade da Escritura, e por isso nós temos vivido um momento de crise pelo pós-modernismo e tantos entulhos da televisão e tantos entulhos da mídia e de tantos outros meios de comunicação, fomentando o pecado como se ele fosse algo normal e corriqueiro. Mas em nome de Jesus nos ajuda a lutar contra esse mal, nos ajuda a lutar contra sofismas, contra os enganos, contra os engodos do diabo, porque ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas a igreja do Senhor vai triunfar, porque a promessa do Senhor é para a tua igreja. E a promessa diz que nem a porta do inferno prevalece contra a tua igreja. E por isso nós estamos aqui confiados na grande vitória do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Querido, que Deus complete no seu coração essa mensagem, que Deus te fortaleça, que Deus te dê mais vigor nesse ano de 2014 e que você seja um vitorioso em Deus, ainda que às vezes esteja passando por algum deserto. Creia que Deus está na sua vida, está conduzindo os seus caminhos, creia no auxílio dEle. Em nome de Jesus, amém?